Olá, essa é a nossa quinta aula de CSS e Tableless. E agora que a gente já viu um pouco de como utilizar CSS, o que é CSS, para que serve, o que são IDs e o que são classes, a gente vai começar de fato a trabalhar com CSS. Ok? Bom, nós vamos abrir o Dreamweaver, que é o programa que a gente vai usar durante o nosso curso de CSS. Vamos abrir um arquivo HTML, salvar esse arquivo com o nome de index. Eu estou salvando todos os nossos arquivos com o nome de index, mas você pode salvar com qualquer nome, tá? Bom, nessa aula a gente vai trabalhar com a propriedade fonte. A gente vai trabalhar com um pouco de formatação de texto. Então, só para entender que o arquivo HTML pode ser salvo com qualquer nome, salvar ele com o nome de fonte. Ok, vou abrir também um arquivo CSS e vou salvar com o nome de estilo. Ok, bom, vou apagar isso aqui que o Dreamweaver coloca no arquivo CSS, que a gente não precisa disso, e vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o link entre o arquivo CSS e o arquivo HTML, tá? Como nós fizemos nas aulas passadas, o link sempre é colocado aqui debaixo da tag title e antes do fechamento da tag rede, tá? Link hell igual style sheet type é text css e href a gente aponta para o arquivo CSS que nós salvamos, que foi com o nome de estilo. Ok? Fecha a tag, dá um Ctrl S para salvar e muito bem, nosso link está criado. Então a gente vai escrever aqui na nossa página, lembrando que a gente está usando o Dreamweaver, e isso aqui, o código, o dividir e o design, são três maneiras que nós temos de visualizar a página no Dreamweaver. Tá? Para maiores informações a respeito do Dreamweaver, você precisa fazer o curso de Dreamweaver. Ok? Então a gente não vai ficar abordando as questões do Dreamweaver. Bom, a gente vai escrever um texto aqui. Escrever assim: formatando textos com CSS. Ok, vou dividir aqui, ó. Então esse é o texto que a gente escreveu e nós precisamos colocar esse texto aqui dentro de uma tag, tá? Lembra a aula que nós vimos lá a respeito de seletores? Que seletores é a maneira que nós usamos para formatar as tags HTML. Tá? Então a gente vai colocar esse texto aqui dentro de uma tag P. Ok? Colocamos dentro de uma tag P o nosso texto. E agora a gente vai lá no CSS. Então vamos fazer o seguinte. Como nós não demos nenhuma ID para essa tag e nenhuma classe, a gente vai fazer referência à própria tag. Né? O nosso seletor então vai ser P, que significa que nós vamos formatar tudo aquilo que estiver dentro de uma tag P. Ok? Então, para formatação de texto, nós temos a propriedade fonte. Tá? Nós temos essas propriedades fonte aqui, ó. E a primeira que nós vamos ver é a propriedade font family. Ok, font family. E aí nós escolhemos a fonte que nós queremos para formatar o nosso texto. Tá? Vou pegar, por exemplo, essa daqui, Trebuchet MS.
Lembrando que todo fim de linha no CSS tem ponto e vírgula. E vou clicar aqui embaixo, ó. Mudou o texto. Uma observação a respeito das fontes é que não é recomendado que se use fontes que não sejam comuns ao Windows, tá? Vamos supor que você tem uma fonte e essa fonte que você tem, ela não é comum. Ela não vem junto com o Windows. Se você usar essa fonte no seu site, pode acontecer de que algum usuário, quando entrar no seu site, o texto que foi formatado com essa fonte, ele vai aparecer com outra fonte. Por quê? Porque quando alguém entra num site, é preciso que esse usuário tenha as fontes do site instaladas no próprio computador dele. Tá? Então é recomendado que se use as fontes comuns que todo mundo tenha no computador. Ok? Bom, então a propriedade fonte family altera a fonte do texto. Tá? Vamos mudar aqui, colocar outra. Mudou. Vamos colocar outra. Mudou de novo. Vou colocar aquela que estava mesmo. Trebuchet. Outra observação é a seguinte. Quando alguém acessar esse site, por exemplo, se a gente colocar isso aqui na internet, quando alguém acessar esse site, a primeira fonte que o site vai procurar dentro do computador daquele que está acessando é essa fonte Trebuchet MS. Não achando essa fonte instalada no computador, ele procura Arial. Não achando Arial, procura essa Helvética. Se não achar nenhuma dessas três fontes no computador, ele procura qualquer fonte que seja da família sans serif. Tá? Então, não há necessidade, não é obrigatório se colocar dessa maneira aqui. Você pode, por exemplo, colocar só o nome da fonte mesmo. Por exemplo, vou colocar aqui Verdana. Mudou. Vou colocar aqui Arial. Mudou. Ok? Então, o que vem depois da vírgula seriam fontes reservas, para se não achar essa primeira fonte, ou uma referência à família de fontes. Sans serif são tipos de fontes. Ok? Vou voltar para aquela fonte que a gente tinha colocado no começo. Muito bem. Outra propriedade é font size. Font size é o tamanho da fonte. Tá, vou colocar aqui 18 px. Esse px é de pixel. Ok? 18 pixels. Vou aumentar aqui agora para 28 pixels. Então, o font size trata do tamanho da fonte. Ok? Outra propriedade é o font EIGF. Font EIGF a gente chama de peso da fonte, né? Se ela vai ser light, se ela vai ser bem fininha, se ela vai ser normal, se ela vai ser grossa, gorda, né? O famoso negrito. Por exemplo, eu vou colocar aqui bold. Ela ficou mais pesada, mais gorda. Vou colocar aqui 100. Ficou mais fininha. Vou colocar aqui bolder, mais grossinha. Tá? Então, fonte EIGF é a grossura dessa fonte. Fonte style é se essa fonte vai ser itálica, normal, oblíqua. Vou colocar um itálico. Que isso é o fonte
style. E acho que as principais são essas daí. Nós vamos ficar nessas daqui. Ok, então, font family trata do tipo de fonte que nós queremos usar no nosso texto. O font size, o tamanho dessa fonte. E o font EIGF é a grossura dessa fonte, quão negrita ela vai ser. Font style, se ela vai ser normal, itálica e assim por diante. Ok? Se você quiser, é possível colocar comentários no CSS. Tá? Um comentário é um trecho, uma parte, um texto que o CSS não lê como código. Tá? O comentário no CSS se faz assim. Ó, tá? O que for escrito aqui dentro é um comentário. Então eu vou comentar as linhas. Ok? Escolhe a fonte a ser usada. Define o tamanho da fonte. Define a espessura da fonte. Define o estilo da fonte. Ok? Então, essa foi a nossa quinta aula, aula a respeito da propriedade fonte, e até a próxima aula.